Olá, tudo bem? Para esse tipo de questão, nós temos que entender uma coisa bem importante. Independente do trajeto que é esse líquido, que no caso é a água, né? Independente do trajeto que ele realize, a gente tem a importância para o cálculo da pressão apenas da variação de altura sofrida, tá? Então a gente pega aqui o nível que a gente considera o nível 0, né? E considera aqui o nível que a água baixou, tá? Então a gente considera sempre a altura da água entre o ponto mais alto e o ponto em que a gente tem a saída, tá bem? A gente não considera, por exemplo, a pressão aqui, porque o que acontece? Aqui a pressão é maior, né? E aqui a pressão é menor. Quando a gente tem o fluxo, o que acontece? Pela velocidade, a água é empurrada a vir para cá, tá? E nesse momento acontece a diferença de pressão que proporciona a saída dela, tá? Então vamos lá. Aqui a gente tem que da caixa da água até o momento mínimo aqui, a gente tem 7 metros de altura. Temos também que o cano até aqui ele tem 5 metros e que da saída até a parte mínima nós temos 1 metro. Aí fica a dúvida, mas será que eu considero essa parte da caixa? Será que eu considero só a parte do cano? Na verdade, a gente tem que considerar tudo. Por quê? Aqui para cima, se a gente fizesse um prolongamento, também tem uma coluna de água que está exercendo, né, a sua influência lá embaixo, aqui nesse ponto. Então, essa coluna de água aqui também entra, né, para contar ali na hora da pressão. Tudo onde tiver água, que você vê uma relação ali, você pode contabilizar como a altura ali que está influenciando, tá bem? Então, aqui nós temos 7 metros, né? Mas como daqui para cima eu tenho 1 metro, então daqui até lá o começo da caixa eu tenho 6 metros. Então, a altura da coluna de água, né, que é essa altura aqui até chegar no ponto de saída, toda essa altura aqui vai ser equivalente a 6 metros, tá? Então, a gente vem aqui e aplica pressão igual a pressão atmosférica mais pressão da água. Por quê? Qual é o motivo pelo qual eu estou considerando a pressão atmosférica? É muito simples, porque quando a gente tem contato da água ou do fluido que estamos analisando com o ar, onde a camada inteira de ar, né, está sobre esse fluido, como no caso do desenho ali, ele mostra essa caixa sem estar fechada, ele mostra essa caixa aberta, tá? E o fato de nós termos ela aberta, a água fica em contato direto com o ar aqui em cima. Se existe esse contato direto com a massa de ar, então é porque a pressão atmosférica atua. Ela não atuaria se fosse um sistema completamente fechado, por exemplo, onde você colocou o vácuo no início, tá? Nesses casos ela não atua, atua outra pressão, que é a pressão da tampa, no caso, né? Pressão da parte superior. Mas quando você tem a pressão atmosférica é porque você tem o contato direto do ar aqui, como o desenho mostra pra gente que existe, porque é a tampa aqui, né, ela é aberta. Então, se é aberta, a água fica em contato direto. Pressão atmosférica é 1 vezes 10 na 5 Pascal. Pressão da água, densidade vezes a gravidade vezes a altura. Como nós estamos utilizando a pressão em Pascal, então nós temos que usar todas as medidas no sistema internacional, né? Pascal é no sistema internacional, então todas as medidas também tem que acompanhar. No sistema internacional, a densidade é quilograma por metro cúbico, lembrando que 1 grama por centímetro cúbico é igual a 1000 quilogramas por metro cúbico, a gravidade é metro por segundo ao quadrado e a altura precisa estar em metro, tá? Então, aqui, pressão é igual a 1 vezes 10 na 5, mais 1 vezes 10 na 3, que a densidade da água é 1 vezes 10 na 3 kg por metro cúbico, vezes 10 vezes 6.
Isso aqui dá o quê? Dá 6 vezes 10 vezes 10 na 3, que dá 6 vezes 10 na 4. Mas como eu preciso fazer uma soma, as potências têm que ter igual. Então, eu ando mais uma casa para a esquerda e fica 0,6 vezes 10 na 5. Aí, a pressão é somar isso com 1 vezes 10 na 5. 1 mais 0,6 fica 1,6, né, vezes 10 na 5 Pascal, e assim a gente tem a pressão. Aí agora que a gente tem a pressão, a gente pode calcular o valor da força exercida. O valor da força exercida, né, é igual a pressão, é igual a força dividido pela área. Nós sabemos que a área desse cano aqui, por onde a pressão vai ser transmitida, é de 4 centímetros quadrados. Mas para aplicar na fórmula, como a gente está usando os valores, né, do sistema internacional, tem que estar em metro quadrado. Lembra que quando nós temos o expoente aqui, todo o prefixo também entra ao quadrado. Então, fica 10 elevado a menos 2 ao quadrado, que dá 4 vezes 10 na menos 4 metros quadrados, tá? Então, eu tenho aqui 1,6 vezes 10 na 5 é igual a força dividido para 4 vezes 10 na menos 4. Passa multiplicando 1,6 vezes 10 na 5 vezes 4 vezes 10 na menos 4. 10 na 5 vezes 10 na menos 4 dá 10 na 1, que é 10, né? 10 vezes 1,6 dá 16. 16 vezes 4 dá 64 newtons. E assim a gente tem a força que é exercida pela pressão dessa coluna de água, tá? 64 newtons. Lembre sempre de considerar a altura completa, né, da água até o ponto de saída. Lembre sempre aqui de analisar as medidas e assim você terá a resposta correta.